Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo a mais uma partidaça da série Lendas do Brasil, os 15 GMs brasileiros. E hoje veremos uma partida especial do GM brasileiro Felipe Eudebs, de São Paulo. Felipe Eudebs se tornou grande mestre em 2010, já foi campeão brasileiro sub-20, campeão do torneio aberto do Brasil, realizado em Niterói, já representou o Brasil nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, com certeza um dos jogadores mais fortes da história do Brasil. Esta partida que veremos agora é a partida número 10 da série, que aconteceu no ano de 2012, valendo pelo Gibraltar Masters. De preta jogou o Super GM MVL, Maxime Vachier-Lagrave, da França, com 22 anos, enfrentando o brasileiro Felipe Eudebs, com 27 anos, de brancas. Esta partida foi disputada na abertura inglesa, na variante simétrica. Acompanhe essa partida, que essa partida é sensacional. A partida começou com cavalo F3 feito pelo Felipe Eudebs, cavalo F6 respondeu MVL, C4, B6, já com a ideia de fianquetar o bispo de Casabranca, G3 com a mesma ideia, o brasileiro Felipe Eudebs, C5, avançando o peão de C, já ganhando um pouquinho mais de espaço, bispo G2, bispo B7, os dois bispos se encarando na grande diagonal do tabuleiro, cavalo C3, G6, MVL deixa claro que quer fianquetar o bispo aqui na casa de G7 também, quer fazer o duplo fianqueto, roque curto realizado pelo Felipe Eudebs, bispo G7, D4, já começa a avançar o centro querendo abrir a posição brasileiro, MVL aceita, faz C por D4, aqui começa algumas decisões fenomenais do brasileiro. O brasileiro resolve tomar de dama, faz dama por D4, é um lance muito corajoso, ainda não tem descobertos interessantes com esse cavalo, pois o bispo de G7 está solto, a dama poderia capturar esse bispo, então não está tão perigoso para a dama ainda. A partida continua com cavalo C6, ganha um tempo em cima da dama do brasileiro MVL. Felipe Eudebs manda a dama para H4. Outra decisão curiosa aqui do brasileiro. Parece que a dama tem chance de ficar presa aqui no cantinho, talvez ameaçando o lance de bispo H6, para já trocar os bispos. A partida segue com H6. H6 já impede o bispo de Casa Preta do Felipe Eudebs invadir a casa de H6. Esse peão está defendido por duas peças. A partida continua com cavalo D4. Abre a proposta de troca dos cavalos Felipe Eudebs. Esse cavalo toma, a dama volta retomando. Tá tudo certo, esse cavalo está defendido. MVL resolve atacar a dama do brasileiro, faz G5, se incomodando com essa dama que estava deixando o MVL sem a possibilidade de fazer o roque, pois se não cair o peão de H. A dama do brasileiro está atacada. O que você acha que Felipe Eudebs fez nessa posição do tabuleiro? Felipe Eudebs começa o show de ataque para cima do Super GM francês. Felipe Eudebs fez cavalo por C6, tomando o cavalo do MVL. Se tomar a dama do brasileiro, o brasileiro toma a dama do francês. E aí ficaria com uma peça a mais aqui Felipe Eudebs. Tem que retomar esse cavalo, não tem tempo de ir lá tomar a dama. MVL sabe disso, então ele faz D por C6, resolve tomar esse cavalo de peão.
abrindo a coluna para sua dama poder jogar. Dama H3, agora sim Felipe Eudebs tira a dama do ataque do peão de G. De novo uma decisão curiosa do brasileiro. A dama parece que vai ficar presa aqui no cantinho. Eu já estaria com medo de ficar com essa dama presa. Não está funcionando ainda lances como G4, tacando a dama de novo, pois a dama poderia sair para H4, por exemplo. Então, por enquanto, não dá para prender essa dama ainda. MVL segue a partida com dama D4, centralizando sua dama, atacando o peão de C do brasileiro. Que lance você imagina que Felipe Eudebs fez nessa posição? Outro lance brilhante do brasileiro. Felipe Eudebs fez cavalo B5. Que jogada! Esse cavalo contra-ataca a dama, está atacando a dama do francês, MVL. Se esse peão de C tomar o cavalo, cai o bispo lá na casa de B7 que está solto, e ainda com um ataque sobre a torre. Se tomar esse peão aqui de C, leva um duplo, cavalo C7, ganhando a torre do francês. Uma jogadaça do brasileiro. Não dá para tomar esse cavalo, não dá para tomar esse peão. MVL sabe disso, então ele faz o lance dama E5. Apenas tira a dama do ataque do cavalo do Felipe Eudebs. Ele não quer tomar esse cavalo e perder o seu bispo de casa branca. Então ele apenas tira a dama do ataque, melhora a posição da dama. A partida segue com bispo E3, desenvolvendo o bispo de casa preta, conectando as torres, o brasileiro. Torre D8, torre D8 é considerado um erro nessa posição. O computador fala que a melhor jogada era fazer o roque, proteger o rei. MVL quer arriscar, jogar sem fazer o roque com o rei no centro contra o brasileiro. Porque torre D8 é considerado um erro? Pois ele entrega o peão de A7. E o brasileiro Felipe Eudebs toma esse peão, faz cavalo por A7. A partida continua com a volta da dama. Por que a volta da dama? Porque tem que vir segurar esse peão de C. Repara na posição anterior. O cavalo e o bispo de Felipe Eudebs já estão atacando o peão de C6. Um lance, por exemplo, como bispo por C6 cheque, já seria devastador, pois o cavalo voltaria cobrindo se o MVL tomasse esse bispo, com um duplo na posição. Grande jogada do brasileiro novamente. Então o MVL sente a necessidade de vir defender esse peão novamente. Traz a dama para defender. Dama C7. Felipe Eudebs segue com A4. O avanço do peão de A, que vai fazer um estrago na posição do MVL. Vocês vão ver. Parece que esse cavalo está estranho, não tem volta aqui agora. Parece que o brasileiro vai perder esse cavalo. E é o que o MVL tem a ideia de fazer. Ele volta a torre para A8, atacando o cavalo de Felipe Eudebs. Aqui parece que esse cavalo vai cair. Parece que não tem boas continuações para esse cavalo. Agora o peão de C está defendido pelo bispo e pela dama. Tomar esse peão entregaria o cavalo por um peão. Qual jogada você acha que Felipe Eudebs fez nessa posição para não perder o cavalo de A7? Uma jogada espetacular. Felipe Eudebs segue com A5, maluco. Que pedrada! A5 é uma super jogada, uma jogada brilhante. Se tomar esse cavalo agora, não foi a jogada do MVL, tá? Mas vamos fazer um exercício aqui de cálculo. Se o MVL toma esse cavalo, ele poderia tomar um duplo de peão,
com o peão tomando B6 ou com o bispo tomando B6. Seria um garfo de qualquer jeito. Então, o Felipe Eudebs defende esse cavalo de uma maneira tática espetacular. Se tomar esse cavalo, está praticamente perdido. Vai levar garfo de peão ou de bispo aqui na posição. O MVL viu, então ele segue com a tomada do peão de A, B por A5. Agora o bispo está defendendo o cavalo. Continua não podendo tomar esse cavalo de torre, o MVL. Felipe Eudebs segue melhorando a posição da dama. Ele faz dama F5. A dama estava meio fora de jogo lá no cantinho. Ele traz a dama um pouquinho mais para o jogo, para o centro do tabuleiro, melhorando a posição da sua dama. MVL segue com E5. Outra jogada considerada um erro. De novo, o computador fala que a melhor jogada era fazer o roque curto. MVL não quis rocar, não quis proteger o seu rei. Vai pagar muito caro por isso, pois o brasileiro nesse dia estava inspirado. A partida continua com o avanço do peão de B, B4. MVL toma esse peão, faz A por B4. Agora o cavalo está super defendido pela torre e pelo bispo. A partida segue com bispo C5, melhorando a posição do bispo. O bispo já fica cortando aqui o rei. Felipe Eudebs deu a notícia para o MVL. Se você não quis rocar até agora, não vai rocar mais. O bispo agora impede o roque. Uma outra super jogada do brasileiro. Além de atacar o peão de B4. MVL segue com o avanço do peão, tirando esse peão da mira do bispo. Esse peão é um peão passado, tá perigoso. A 2 casas da promoção. É lógico que tem muitas peças controlando a casa de promoção desse peão. Então não está tão desesperador por enquanto. Torre D1, torre de F, D1 faz Felipe Eudebs. Traz a torre para a coluna aberta, apontando todas as peças para o rei do adversário. O cavalo está podendo pular, o bispo está cortando, a torre está invadindo, a dama está cortando o rei, concentrando as peças para um ataque fulminante que vai acontecer a seguir. O francês MVL segue com B2. Esse lance ataca a torre. Não dá para promover por enquanto, pois torre e dama controlam a casa de B1. Portanto, o Felipe Eudebs resolve o problema de maneira bem tranquila e bem simples. Torre A2, contra-atacando esse peão, já tirando a torre da diagonal do bispo de casa preta do MVL. A partida continua com cavalo D7. MVL volta o cavalo para D7, atacando o bispo de casa preta do brasileiro, abrindo um pouco o seu bispo de casa preta, que poderia jogar mais se esse peão de E avançasse, né? Novamente nessa posição, o que você acha que o brasileiro Felipe Eudebs fez? Qualquer jogador normal acho que voltaria o bispo de casa preta, pois ele está atacado pelo cavalo. Esse cavalo está recebendo um ataque da dama e da torre, porém tem a defesa do rei e da dama. Não dá para capturar esse cavalo por enquanto. Felipe Eudebs segue com uma jogada muito forte na posição. Ele esquece seu bispo de casa preta, ele deixa o bispo aí. Ele faz torre por B2, tomando o peãozinho que estava a uma casa da promoção do Super GM francês. O seu bispo está solto aqui na casa de C5. MVL não perde tempo, toma esse bispo, faz cavalo por C5. O brasileiro está jogando com uma peça a menos. Parece que a casa vai cair aqui para o brasileiro. Agora esse cavalo está atacado pela torre. Não tem boas opções para voltar.
O peão de C está super protegido pelo MVL. Eu duvido você acertar o lance de Felipe Eutebes. Agora é a vez do brasileiro jogar. O brasileiro faz um lance brilhante nessa posição. Espetacular. Fazendo o MVL cair da cadeira. O lance do brasileiro foi torre por B7. Tomando o bispo de Casa Branca do MVL. Entregando a sua torre pelo bispo. Essa torre está podendo ser tomada pela dama. Está podendo ser tomada pelo cavalo. O brasileiro já está com uma peça a menos e agora troca qualidade. Parece que não vai ter jeito. O brasileiro vai perder essa partida. Daqui a pouco vai acabar as peças no tabuleiro. O cavalo está atacado. A torre está atacada. Parece que Felipe Eutebes vai perder mais uma peça de maneira forçada. O MVL toma a torre. Faz cavalo por B7. A torre estava atacando a dama. Tem que resolver esse problema. MVL já toma a torre. Com 5 pontos a menos na posição Felipe Eutebes. Felipe Eutebes faz outra super jogada, outra jogada brilhante na minha opinião. Bispo por C6, agora não tem mais o bispo protegendo o peão de C. Não dá para tomar o bispo do brasileiro que está dando cheque, pois o cavalo está defendendo o bispo. Esse cavalo aqui na casa de A7 sendo muito incômodo para o francês. Tem que mover o rei, não tem jeito. MVL move o rei para F8. O brasileiro segue com outra pedrada para cima do francês. O francês vai pagar caro por deixar esse rei exposto no centro. Torre D7. Maluco. Torre D7 é outra jogada espetacular de Felipe Eutebes. A torre está atacando a dama. A dama não pode tomar o bispo que está protegido pelo cavalo. Não pode tomar a torre que está protegida pelo bispo e pela dama de Felipe Eutebes. Seria uma troca idiota. E o mais importante, a torre na sétima já ameaça cheque mate em F7, maluco. Dama por F7 é mate em 1. Que será que o MVL fez para se defender? Praticamente não tem defesa nessa posição. Tem que entregar a dama. Se simplesmente tirar a dama do ataque da torre, vai levar mate em F7. MVL decide trocar a dama pela torre. Faz dama por D7. Brasileiro Felipe Eutebes retoma essa dama de dama. Dama por D7. O cavalo do MVL agora está atacado por duas peças do brasileiro. O cavalo preto está caindo. MVL resolve tomar o cavalo de A7 do brasileiro. Um erro gravíssimo. Dá uma olhada nessa posição. O cavalo de Felipe Eutebes também está caindo. E foi o que o MVL fez. Tomou o cavalo. O computador fala que a melhor continuação é trazer a torre para D8 para atacar a dama e entregar o seu cavalo realmente para a dama. A situação está muito complicada aqui nessa posição para o francês. Mas MVL foi fominha, quis tomar o cavalo do brasileiro, fazendo torre por A7. E vocês já viram que a continuação aqui é muito simples, né? Um GM tão forte brasileiro, Felipe Eutebes, não vai deixar passar. Dama E8. Dando checkmate no francês. Que partida espetacular do brasileiro Felipe Eutebes. Fez lances aqui inimagináveis para mim. Vários lances brilhantes na posição. MVL não quis rocar. Se lascou, maluco. Vamos dar uma olhada na revisão dessa partida. Felipe Eutebes fez 92,9 de precisão. O computador fala que ele fez 2 lances brilhantes. Eu falo que ele já fez uns 4 ou 5. MVL fez 76,8.
Dá uma olhada, Felipe Eudebis cometeu só uma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. Jogou demais nessa partida o brasileiro, imortalizando o Super GM francês. Partidaça de xadrez. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí que é de graça. Fiquem todos com Deus, até a próxima partida. Valeu!